Uma palavra neste dia veio ao meu coração e eu tenho meditado sobre ela. Uma palavra breve, não vou demorar. Antes da meia-noite a gente sai daqui. Fique tranquilo. Essa palavra foi escrita por Paulo, porque Paulo, o apóstolo, o servo de Jesus Cristo, o chamado por Deus, ele escreveu 13 principais epístolas do Novo Testamento. Paulo, ele teve a preocupação de se deixar usar pelo Senhor. Foi um homem preparado, pensava ele que para um fim, quando ao encontrar-se com o Senhor Jesus no caminho da cidade de Damasco, ele recebe uma incumbência preciosa. E a partir daquele encontro, a sua vida se transforma. E agora Paulo é usado pelo Espírito para escrever as igrejas. Ele não só estabelece igrejas nas suas 3 viagens missionárias, como esse homem andou. Você pode estar perguntando, mas pastor, como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Na sua Bíblia. Toda a Bíblia, no finalzinho dela, tem aí, ó. Na minha aqui tem, ó, as viagens de Paulo. Toda a Bíblia tem um monte de mapa aí no final, não tem? Só que a gente nem liga para aqueles mapas, não é verdade? A gente olha assim, vai para que esse mapa aqui? Eu não preciso de mapa, não. Na minha tem aqui, ó, viagem de Paulo, ministério de Jesus, Império Romano, o Reino Unido nos dias de Davi, a Palestina. Olha quanto mapa tem a minha Bíblia aqui, ó. Tem os profetas, tem o Império Assírio, Império Babilônico e tem o Êxodo. É muito mapa. Então, nesse mapa aí, você vai encontrar as viagens missionárias de Paulo e vai entender a razão pela qual Deus usa esse homem para não só estabelecer as igrejas, mas escrever para elas. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele ainda está em Éfeso. Ele chega em Corinto depois da sua viagem a Tessalônica. Ele sai na sua segunda viagem missionária em Atos 15, enviado pelo Concílio de Jerusalém, juntamente com aquele que apanhou com ele, Paulo e Silas, porque Barnabé foi para outro lado com seu sobrinho, ele sai com Silas. E dali eles empenham, começam uma viagem, entram na Macedônia, e ali, irmãos, ele vai para Filipos, depois ele sobe a Tessalônica, depois ele desce a Bereia, depois ele vai a Corinto e estabelece um trabalho em Corinto, um lugar que ele encontra poucas pessoas, ora por eles, eles são cheios do Espírito, e dali ele vai para Éfeso, e em Éfeso ele fica aproximadamente 3 anos. Ele tem seus companheiros, seus amigos, que estão agora nessas igrejas, cuidando, dando crescimento, conforme ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. E de Éfeso, por volta do ano 60 da era cristã, ele escreve essa carta. E dentre os seus escritos, algo veio ao meu coração hoje, uma palavra, que é uma palavra de aviso para todos nós. Eu quero começar lendo o versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Vejamos o que Paulo escreve aqui. Ele diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Não é isso? Tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, quando li esse texto, exatamente esse texto, eu parei, disse, meu Deus, que palavra é essa? O apóstolo Paulo escreve essa carta nos anos 60, aproximadamente, da era cristã. Mas ele já está colocando aqui, o Espírito já
revela aqui que essa palavra é para quem já são chegados os fins dos séculos. É importante observar que nos dias apostólicos havia uma expectativa muito grande quanto ao arrebatamento da igreja. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica, falando ali no capítulo 4, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem e tal, falando do arrebatamento da igreja, a partir do verso 13 do capítulo 4, aquilo causou um alvoroço na igreja. Então, Jesus está voltando agora? Você pode entender isso lá em Atos capítulo 5, 6, quando a Bíblia diz que a igreja se reunia, vendiam propriedade, colocava tudo nos pés dos apóstolos, porque a expectativa era que vamos expandir o reino, que Jesus está voltando. Havia uma preocupação, havia uma expectativa sobre o arrebatamento da igreja. E é nesse contexto, né, de expectativa de arrebatamento, é nesse contexto de que os fins dos tempos, os fins dos séculos estão chegando, que Paulo escreve esse momento da carta. E ele vai dizer o seguinte, que as coisas que estão escritas é para aviso nosso. Se nos dias de Paulo havia uma expectativa quanto ao arrebatamento, imaginemos hoje, depois que se passaram aí tantos anos, quantas profecias já se cumpriram, quantas coisas já sucederam, e nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo aqui, o tempo dos fins dos séculos. É como diz o hino sacro, o fim de todas as coisas vem. Estamos caminhando para um fechamento, estamos caminhando para um estreitamento. E Deus, através da sua palavra, nos avisa. Deus sempre avisou o seu povo. Essa semana que sucedeu essa tragédia em Mariana, ou em Brumadinho, Mariana foi alguns anos aí passados, 2, 3 anos, eu não sei até quando isso vai parar, porque acontece uma, depois é outra, e depois mais outra, né? E se discute tanto e não se faz nada, mas Jesus está voltando. Não é? Numa lama dessa aí o Senhor vem, e nós temos que estar ligados. Eu estava ouvindo, né, esse debate, essa coisa aí sobre Brumadinho, e eu me lembrei, irmãos, de Amós capítulo 3, versículo 7, quando aquele profeta, ele dizia, porque o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está escrito lá, Amós falou sobre isso, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os segredos de Deus são avisos de Deus. E Ele usa quem? Aqueles que estão ligados nele. E eu falei, meu Deus, eu creio que de alguma forma Deus avisou sobre esse acidente. Porque Deus avisa. Paulo está dizendo, tudo isso lhes sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Deus nunca deixou de avisar. Deus nunca deixou de abrir os nossos olhos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que antigamente Deus falou aos pais, através dos profetas, de muitas e de várias maneiras. Eu imagino Deus falando de muitas e de várias maneiras. Não foram muitas vezes simplesmente, mas de várias formas. Porque às vezes a gente não entende o agir de Deus. Ouve Deus falar e não percebe. É preciso estar ligado, sabe, com os ouvidos abertos, ligados no céu. É o que Jesus disse, quando a gente liga na terra, é ligado no céu. Mas nós estamos vivendo dias, irmãos, tão corridos, dias que roubam a nossa comunhão de uma forma tão terrível, porque os afazeres, os compromissos do dia a dia, sabe, eles roubam isso.
Eu fico vendo na rua, eu percebo isso, as pessoas agora, sei lá, virou status, virou uma mania, virou um negócio, sei lá o quê. Todo mundo anda com o celular assim na mão. É falando, é lendo, ouvindo. E eu fico percebendo, meu Deus, as pessoas perderam a noção de tempo, perderam a noção de sociedade, sei lá, de amizade, porque um passa para lá com o negócio na mão, o outro passa para cá, e ninguém fala bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém diz oi, não. E tudo isso rouba o quê? A capacidade de ouvir Deus. E Deus está falando. Desde o princípio Deus fala. A Bíblia diz que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas. Eu estava observando essa palavra aqui, me lembrando, irmãos. Nós terminamos ainda há pouco o livro de 1º e 2º Reis. Quem veio aqui nas quartas-feiras e ouviu as mensagens, e anotou, e aprendeu, percebeu o quanto Deus avisou aquele povo. O quanto Deus avisou. O povo, depois da divisão, depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino com Jeroboão e Roboão. Roboão fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. E Jeroboão vai para Samaria com as 10 tribos, o reino norte. Deus avisa, Deus fala, Deus recomenda, Deus mostra. E não teve quem evitasse a ida daquelas 10 tribos para o exílio lá na Síria. Os profetas foram usados. Sabe quem foram os profetas do reino norte, os mais fortes? Elias e Eliseu. Elias fez cair fogo do céu nos dias de Acabe e Jezabel. Era para aquela nação se converter de uma forma, sabe, todo mundo se levantar, mas não. O filho de Acabe, Omri, pecou mais do que seu pai, e assim sucessivamente, até que Deus se esgotou e permitiu que aquela geração fosse para o cativeiro. Ficou Judá. E tu está pensando que Deus não avisou? O profeta Jeremias diz que Deus levantava seus profetas madrugando. De madrugada, eu estava lendo isso, falei, meu Deus, os profetas de Deus levantavam de madrugada. Antes do povo acordar, eles já estavam nas ruas, profetizando, falando, dizendo. Para quê? Para despertar uma nação, para o juízo vindouro de Deus. E o que Deus queria? Julgar o seu povo. Deus queria castigar o seu povo. Deus queria mandar o povo para a Babilônia em cativeiro? Não. Deus só queria que, ouvindo o aviso de Deus, aquele povo se convertesse. Ouvindo o aviso de Deus. E quantas vezes nós temos sido advertidos por Deus nesses dias de hoje? Quantas vezes Deus tem falado? E às vezes a gente fica esperando que venha um profeta de fora para falar conosco. E Deus pode usar um louvor para falar com você. Deus pode usar uma circunstância para falar com você. Deus pode usar a sua palavra para falar com você. Deus vai usar a oração para falar com você. E tem o Espírito de Deus que habita em nós, irmãos. Eu quero te dizer que você não está sozinho nessa terra. Há um Espírito que habita na nossa vida. Deus se compraz em habitar em nós. Ele não habita, ele disse a Davi preocupado em construir um santuário, Deus disse, Davi, eu não estou preocupado com isso, desde quando eu preciso de santuário, eu habito nos corações contritos, eu habito nos corações que são, sabe, quebrantados. O prazer de Deus, irmãos, é habitar em nós, e através do seu Espírito ele nos guia, ele nos ensina, ele nos orienta, e ele nos avisa. Uma das funções do Espírito Santo está aqui em João capítulo 16, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quantas vezes esse Espírito já me alertou? Quantas vezes? Às vezes você está pensando algo, e aquilo, meu Deus, o que é isso?
pensamento é esse? Que negócio é esse? E você pensa que foi o seu sétimo sentido que... Não, irmão. Não. É o Espírito que habita em nós. A Bíblia diz que ele tem ciúmes. Sabia disso? O Espírito tem ciúme da gente. E quando eu e você começamos a querer fazer gracinha para alguma situação, o Espírito incomoda, o Espírito se agita, o Espírito começa a dizer: não, você pertence a Ele. É o aviso de Deus sobre a nossa vida. É o aviso de Deus. Eu estava olhando isso aqui, me lembrei de Jó 33, a partir do versículo 14. A Bíblia mostra ali Jó, né, naquele momento ali, Deus falando que o Senhor, ele fala com o homem quando ele está dormindo. Aí eu estava olhando esse negócio, falei: é interessante isso aqui. Deus fala quando o homem está dormindo, achou o trem aí? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. E o 15: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Eu estava lendo esse versículo aí, eu falei: meu Deus, eu não tenho tempo durante o dia para ouvir. Deus me procura para falar, para me avisar. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, uma hora eu estou aqui, e não sei o quê, e aquele negócio todo que a gente não tem tempo para nada, muito menos para Deus, e aí fica nessa correria. Deus fala: tá bom, eu te pego de noite. Tu vai dormir, tu vai botar a cabeça no travesseiro. E a Bíblia diz que quando o homem adormece na cama, é hora de Deus chegar lá. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deus podia dizer: já que você não me procurou de dia, eu não quero nem saber de você. Você não teve tempo para mim de dia, eu também não tenho tempo para você de noite. Só que Deus trabalha no turno da noite. Aquele que nos guarda não tosqueneja, não dormita, não dorme. O guarda do povo de Deus está de olho aberto. E para que ele faz isso? Olha o 17. Para apartar o homem daquilo que faz, esconder do homem a soberba. Olha o 18. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus já sabe o dia de amanhã. Jesus Cristo disse: não fica preocupado com o dia de amanhã não. O dia de amanhã não te pertence. Ele disse: basta a cada dia o seu mal. Só que quando li isso aí, eu entendi essa palavra de Jesus. Deus, ele já vê o mal amanhã, e nessa noite ele já me visita na cama, e já me alerta, para me livrar da espada de amanhã, e ele diz: abre teu olho, cuidado com teus caminhos, olha com quem você vai conversar, mede suas palavras, porque a espada está diante de ti, e para te livrar, Deus te avisa. Deus te avisa. Isso é algo precioso, irmãos. Isso é algo maravilhoso da parte de Deus. E eu quero terminar, porque essa hora passa rápido, hora abençoada. Em Marcos capítulo 13. É interessante. Quanta coisa a gente vai lendo na Bíblia, né? A Bíblia é uma maravilha. Está tudo na Bíblia, mas é só achar. Tudo que você quer está na Bíblia. Olha que aviso solene do Senhor em Marcos 13, 37. Um aviso solene da parte de Deus. Já estamos terminando. Garanto que daqui a pouco você estará celebrando a ceia com alegria. Pastor Eliel, uma equipe de obreiro aqui, eu aí embaixo só dando glória. E as coisas que vos digo, eu gostei demais desse versículo. Quantas vezes você já leu esse versículo? Um monte de vezes. Eu já li um monte de vezes. Mas hoje de manhã esse versículo chamou minha atenção.
Porque está escrito aqui: e as coisas que vos digo, digo-as a todos. O que Jesus está dizendo aqui, ele falou: eu quero dizer para todos. Homem, mulher, velho, adulto, sei lá, criança, menino, para todos. O que eu quero dizer, eu quero falar para todos. É um aviso para todos. Porque todos precisam desse aviso. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos desse aviso. E o que foi que Jesus disse depois de todos, 2 pontos? O que ele disse? Só isso. O que foi que ele disse? Diga para quem tem ao seu lado o que ele disse. Só isso. Eu estou esperando Jesus dizer uma coisa, né? E as coisas que vos digo, digo-as a todos. E aí eu estou esperando um discurso de Jesus. E ele fala uma palavra que resume a nossa vida. Ele disse: vigie. 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 Vigie com seus olhos, vigie com seus lábios, vigie os seus ouvidos, vigie a sua mente. Vigie os seus pensamentos. Vigie os seus passos. Vigie aquilo que está em volta de você. Vigia esse negócio de Zap, esse negócio de Facebook, seja lá mais o que, vigia! É tempo de vigilância, irmãos. Nós estamos tão despercebidos ou desapercebidos da vida espiritual, porque nesse momento aqui o Evangelho de Marcos relata o que Jesus está falando daquele dia e daquela hora que ninguém sabe. Ele disse: vigie. Vigie a tua lâmpada. Como é que está a nossa lâmpada agora, nesse momento, agora? Olha para dentro de você, meu Deus. Tem que terminar, tem que parar, senão não vai. Olha para dentro de você. Porque lá em Mateus 25, 5 virgens achavam que tinham, mas não tinham. E quando ouviu o clamor que o esposo estava vindo, elas olharam e falaram: meu Deus, só tem a metade de azeite. Eu estou menos da metade. Arruma aí, despeja aqui, ajuda aqui. Eu falei: não dá. Porque o azeite é pessoal. Vai comprar. E quando elas foram, que voltaram, o noivo já foi. Olha para dentro de você agora, vamos ficar de pé.